Boa noite, retornando aqui o nosso estudo e dando continuidade, né? Nós já estamos fechando praticamente o livro, né? A quarta parte, que ficou sob a nossa responsabilidade fazer esse estudo junto com vocês. E nós estamos numa questão que, por Kardec, é muito importante. Por que eu digo isso? Você nota pelo tamanho da resposta e pelos espíritos que Kardec escolheu para responder à pergunta, né? Provavelmente nós teremos mais esse estudo do dia de hoje, mas na quinta-feira nós encerramos. E já aproveito para agradecer, né, a todos vocês que nos prestigiaram, né, durante todo esse tempo, e que continue, né, fazendo o estudo do livro, comece novos estudos, né? Eu não sei como é que vai ser, que eles vão ocupar o horário, mas eu encerro essa semana. Então, vamos lá. Na pergunta de 1008, que nós fizemos na semana passada, nós estávamos falando sobre a duração das penas, né? E se elas são expostas de alguma forma. Aí que a resposta diz que Deus quer apenas o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento, e o desejo de se melhorar nunca é estéril, sempre é aproveitado. Aí na pergunta 1009, né, que é a do dia de hoje, que nós estamos começando, Kardec pergunta, segundo essa afirmação, então, deduz que as penas impostas jamais o seriam por toda a eternidade? E quem Kardec chama para responder a essas perguntas? Eu vou falar um pouco dos personagens, né, vamos dizer assim, vamos usar o termo personagem, né, os espíritos que ele chamou, né, que ela é uma questão importante para Kardec, se você notar pelo nível de quem responde. Ele chama, eu não sei se a pronúncia minha está correta, né, Hugues Félicité Robert de Lamennais. Esse viveu de 1782 a 1854, ou seja, praticamente já tinha acabado de desencarnar, e ele vem dar a resposta dele. Né? Quem foi ele? Ele foi um prelado francês, né? O que é um prelado? Prelado é um cargo dentro da Igreja Católica, né? Escritor e filósofo. E após a Revolução Francesa, ele dedicou-se a estudos referentes à política liberal que tentava introduzir na filosofia católica romana. Sem muito sucesso, né? Porque a gente vê até hoje, né, no pleno século XXI, né, no ano de 2021, que ainda tem muita coisa ficando para trás. Outra pessoa, né, outro espírito outro espírito que Kardec chama para responder essa pergunta, né, que ele escolhe dentro das respostas que ele teve, é de Paulo, né, o apóstolo de Tarso, que viveu de 5 a 67 depois de Cristo. E aí, falando um pouco dele, ele é conhecido por apóstolo dos gentios, contemporâneo de Jesus de Nazaré, doutor na lei da sinagoga de Jerusalém, cidadão de Roma, filho de família ilustre, tradicional da cidade de Tarso, e ele somente se tornou apóstolo após o encontro de Jesus espírito, né, porque Jesus já estava desencarnado, na estrada de Damasco, para onde se encaminhava em perseguição aos cristãos. Quem lê o livro Paulo Estevão sabe disso, né? Mas o Emmanuel considera Paulo como responsável pela permanência dos ensinos do mestre em sua pureza no cristianismo nascente. Seu mentor espiritual, o Estevão, né, ao qual são atribuídas grandes méritos pessoais, foi quem lhe serviu de guia e mentor espiritual enquanto permaneceu em missão na Terra. O Paulo morre em Roma por volta do ano 66, né, tendo sido decapitado por ordem de Nero. Outro espírito que ele chama, só para você ver o nível que Kardec escolhe para responder essa pergunta, foi Platão. Já Platão é antes de Cristo, e muito antes de Cristo, né? 429 a 348, 347. Platão é nascido em Atenas, na ilha de Egira, quando da invasão da Grécia por Filipe da Macedônia, num período de decadência artística e política da Grécia. Corria em suas veias o sangue nobre, de nobre estirpe, mas a convivência com o filósofo da modesta e de maiêutica, né, que é o Sócrates, brilhou o seu caráter, transmitiu-lhe as virtudes da alma. Sua filosofia metafísica trata do mundo das ideias, em que as coisas já existiam antes de se tornarem reais e concretas. Sua obra é feita em forma de diálogos, da qual se destaca a República, que é famosa, né,
Criton, Apologia a Sócrates, o Banquete também, que é muito famoso, Fedro também, Timeu, dentre outros. E ele foi mestre de Aristóteles, que viveu de 384 a 322. E por último, né, não menos importante, nós temos o Santo Agostinho, que viveu 354 a 430 depois de Cristo. Então, o Santo Agostinho, quem leu a respeito dele, ele levava uma vida completamente desregrada, né? Na África, completou seus estudos superiores em Cartago. Rebelde e ateu, sua atenção estava voltada para as coisas mundanas, apesar da inteligência e facilidade de assimilar a filosofia e as ciências exatas. E aí ele vai se dedicando a coisa, procura uma coisa aqui, procura outra ali, até que ele se dedica a Paulo, né, a estudar as cartas de Paulo, né, a sua revelação deu-se quando a palavra do apóstolo Paulo lhe foi revelada pelo canto infantil repetido diversas vezes no jardim de sua residência, né? Toma e lê, toma e lê. Já não mais se deixaria envolver pela vida sensual, nem abrigaria qualquer esperança do mundo. Absorveria aquela regra com toda a intensidade de seu caráter. A mãe dele, né, é Mônica, né, e que rezava por ele o tempo todo, né? Foi bispo da cidade de Pona, na Argélia, onde desempenhou inúmeras atividades, liderando a Igreja do Norte da África. Apesar disso, conseguiu redigir uma obra imensa, a maior parte da qual inspirada em problemas concretos que se preocupava a igreja da época. Seu livro mais famoso aí, né, bem famoso, é Confissões. O revela admirável analista de problemas psicológicos íntimos, tanto de questões puramente filosóficas também, né? Entre suas principais obras tem Do Livre-Arbítrio, Confissões, Espírito e Letra e A Cidade de Deus. A fim da vida dele já foi em Pona e tudo mais. Então, por que eu mostrei um pouco de quem é que vai nos responder a pergunta? Por causa disso mesmo, né? É exatamente isso. O Kardec, ele dá um peso para essa pergunta, né? Você nota que Kardec dá um peso. Então, assim, para não fugir da mente de vocês, né, que está aqui ouvindo, a pergunta 1009 pergunta, então não tem a tal da pena imposta para toda a eternidade. Eu cometi principalmente as igrejas que são cristãs, né, que se dizem cristãs, principalmente a católica, eu cometi um pecado e eu vou ter que pagar por ele, porque ele é um pecado, eu esqueci o nome que eles dão, né? Não vou lembrar agora. Mas aí, eu já cortei isso no meu cérebro, né? Então, eu vou ter que pagar como uma pena eterna. Não. Então, como é que são as respostas? Olha que interessante, né? Eu fiz um trabalho aqui exatamente a respeito disso, né? Como é que são as respostas? Aí a resposta, primeiro que eu vou pegar é de Santo Agostinho. O Santo Agostinho, ele apela para a nossa razão e mostra que não faz sentido esse negócio de penas eternas. Tanto é que ele fala, olha, interrogue o seu bom senso e a sua razão e pergunte se uma condenação perpétua, como consequência de alguns momentos de erro, não seria negação da bondade de Deus. Ou seja, como um Deus puramente bom vai fazer uma pena eterna por causa de um erro de poucos momentos, né? Aí ele faz o foco na eternidade, nas qualidades conhecidas de Deus. Aí ele volta a falar, né? Mas esse não é o Deus dos cristãos, que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas na ordem das primeiras virtudes. E ele faz a pergunta mais lógica, né? Poderia faltar-lhe as qualidades que exige como dever? E termina conversando com a gente, né, o Santo Agostinho, com a máxima, né, a cada um segundo as suas obras. Já o Lamennais, ele frisa o erro da interpretação corrente pela igreja e mostra que nem os concílios, nem os pais da igreja decidiram de forma absoluta essa grave questão. Ou seja, é uma questão em aberto dentro da própria igreja. Então não faz sentido falar de penas eternas, sendo que lá dentro eles não concordam com isso, né? Então perde-se o sentido. E mostra também que fere a razão e que Deus nos aguarda no caminho da luz. Então, aquilo que o Espiritismo prega, né? Quando a gente está em um estado de erro, nada mais é do que desviar da luz e que Deus quer que nós retornemos, né, a esse caminho.
Já Platão, na sua resposta, eu estou fazendo um resumo, gente, porque se nós formos ler aqui o que foi escrito, aí fica complicado, né? Então, por isso que eu estou lendo aqui a resposta. Aliás, deixa eu pôr aqui a pergunta, né? Nós estamos falando exatamente, nós estamos falando da duração das perguntas. Nós estamos na última pergunta, que é a 109, né? Eu pus 103, porque nós já estamos na 109. Então, já o Platão, ele nos induz ao raciocínio pelas palavras traduzidas ao pé da letra de um idioma para outro, não dá o sentido correto de quando foi proferida no idioma original. Isso, a gente que já conversa, eu não sei se vocês são fluentes em algum idioma, quem é fluente no idioma, mesmo na tradução, principalmente de coisas que têm um sentido naquele idioma e tem um sentido diverso no outro idioma. Então, quando você traduz a palavra, então perde o sentido, né? Tem um amigo nosso que era da área artística que uma vez falou que ele esteve fora do país e uma pessoa que estava acompanhando, ele era de nacionalidade lá da Rússia, né? E na hora que ele falou, mas a pessoa já falava um pouco de português, e na hora que ele falou, nossa, esse troço está russo, ele não conseguia entender que não tinha nada a ver com ele, né? Tanto é que você está falando da cor, não está falando o termo é cor. Mas como o fonema foi parecido, aí ele precisou se explicar, você entendeu? Então, não dá para traduzir, algumas coisas você não consegue traduzir. Igual que a gente brinca, igual o ai do mineiro, né? É o ar e égua do pessoal do norte, né? Então, são coisas que você não traduz. Como é que você vai traduzir? Como é que você traduz o Suassuna para o inglês, não, né? Para o inglês lá da Inglaterra, né? Que eles são todos certinhos, não sei o quê. Não tem jeito, tem coisas que são nossas, dos brasileiros, né? Então, o Platão fala disso. E aí ele fala que a palavra eternidade possui significado diferente, explicando que enquanto houver mal, haverá castigo. Sendo assim, a eternidade das penas é, portanto, apenas relativa e não absoluta. Dia virá em que todos os homens se revestirão pelo arrependimento na roupagem da inocência, e nesse dia não haverá mais gemidos ou ranger de dentes. E finaliza com um recado para a humanidade, né? Humanidade, não mergulhe mais o seu melancólico olhar nas profundezas da terra buscando os castigos. Chore, espere, espie, refugie-se no pensamento de um Deus infinitamente bom, absolutamente poderoso e essencialmente justo. Então você vê que ele mostra, o que ele chama de eternidade significa que enquanto houver o mal, haverá o castigo, né? Ou seja, enquanto houver o mal, haverá a correção. E sempre lembre-se, Deus procura, a primeira correção que Deus usa é o amor. E depois é que passa para a dor. E, normalmente, quem escolhe a dor somos nós no uso do nosso livre-arbítrio. Tá? Não é por Deus, não é Deus que escolhe a dor para nós, somos nós que escolhemos o caminho da dor. Já Paulo, né, finalizando as respostas, ele nos lembra que somos fadados a caminhar em direção à luz. Você vê que o entendimento de Paulo, quer dizer, o entendimento Lamennais é igual ao de Paulo. Gravitar para a unidade divina, tal é a meta da humanidade. Para atingi-la, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhes são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, em verdade lhes digo que subvertem esses princípios fundamentais ao comprometer a ideia de Deus com o exagero de sua severidade. E aí, ou seja, porque uma pena eterna é um exagero, né? Nós temos que concordar que é um exagero. E ele termina nos informando o objetivo do que chamamos castigo. Aí ele fala que o castigo é o aguilhão que estimula a alma pela amargura a voltar-se sobre si mesma e retornar ao caminho da salvação. O objetivo do castigo não é outro que não a reabilitação. Querer que o castigo seja eterno, com a falta que não é eterna, é negar toda a razão. Em verdade, eu vos digo, basta de colocar em paralelo na eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Ou seja, nós estamos comparando algo que pertence a Deus
com a alma que nós produzimos, né? Não faz sentido. Isso seria criar uma penalidade injustificável. Afirma o contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações se consagrarão pela razão unida ao sentimento, à unidade divina. Então, o que nós vimos aqui nessas respostas, né? O que nós conseguimos ver aqui nessas respostas? Que todas elas mostram, gente, não tem penas eternas. O que existe? Existe espíritos mais recalcitrantes que ficam errando, e aí a coisa fica assim, desta forma, né? E se você ler aí o resumo do Kardec, é o resumo das quatro respostas desses luminares espirituais, tá certo? Pulando para a próxima, que já seria a questão de número 110, nós estamos falando agora na 110, da ressurreição da carne, né? Então, o que nós estamos falando na 110? Nós estamos falando exatamente disso. Só um minutinho, chegando nela aqui, porque eu estava abrindo vários textos aqui para poder ler para vocês. Na 110, Kardec está perguntando aqui, ele vira e fala: o dogma da ressurreição da carne e a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos, é possível ser de outro modo? É a resposta deles. Então, essa resposta, né, falar que a ressurreição da carne é exatamente a reencarnação dos espíritos, lembrando que, né, ressurreição da carne, eles interpretando que eu vou reencarnar no corpo que eu desencarnei. Não é isso, né? Eles quase acertam, como diz. Que só parece absurdo aos olhos de certas pessoas que a interpretam literalmente, e por isso são levados à incredulidade. Mas deles uma interpretação lógica e os livres pensadores a admitirão sem dificuldade, precisamente porque raciocinam. Eles têm, como os outros, talvez mais do que os outros, ansiedade por conhecer o futuro, mas não pode admitir o que é absurdo para a ciência. A doutrina da pluralidade da existência está de acordo com a justiça de Deus. Somente ela pode explicar o que não é explicável, o que sem ela é inexplicável. Ou seja, quando você fala da reencarnação, você explica um punhado de coisas. Gente, mas como que aquela pessoa já veio com um dom desse? Por que Deus deu dom só para ela, né? Por que Deus criou só um Mozart? Né? Aí você vem, mas você começa a ver um punhado de música, e chega uma hora que, né, o Mozart terá que ter atenuado nele essa qualidade musical para ele desenvolver as outras experiências. Mas ele continua sendo Mozart, né? Um espírito com conhecimento musical violentíssimo, né? Por isso que a gente tromba com pessoas e crianças, né, que tocam maravilhosamente bem. A encarnação do Mozart, não é isso que eu estou falando. São pessoas que já vêm de toda uma bagagem, né? Nasce numa família só de música, uma pessoa que não entende nada, não tem ritmo, não tem nada. Mas, em compensação, ela tem outra qualidade que falta naquela família. Então, com aquela família, ela aprende música, ao mesmo tempo que ela ajuda a família a desenvolver aquela qualidade que ela possui. E aí ele pergunta na 10A, né? A igreja ensina a doutrina da reencarnação por meio do dogma da ressurreição da carne? É evidente, é a resposta deles, né? É a consequência de essa doutrina é a consequência de muitas coisas que passaram despercebidas e que dentro em pouco serão compreendidas nesse sentido. O Espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Os espíritos não vêm subverter a religião como alguns pretendem, vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la pelas provas irrefutáveis demonstradas. E aí ele vem e comenta, né? Exprime-se, quem está comentando é São Luís, né? O ex-rei da França, né? Exprime-se sem alegorias, dando às coisas um sentido claro e preciso que não possa ser objeto de nenhuma falsa interpretação. Dentro de pouco tempo, terão mais pessoas sinceramente religiosas e crentes do que há hoje. Por que isso, né? Por que vai ter pessoas mais religiosas? Porque vamos evoluindo o intelecto e vamos, ao desenvolver o intelecto, nós vamos interpretando melhor o que está escrito. E aí vamos desenvolvendo o que está escrito. Então, são duas balanças que vão junto, né? A balança do amor, do bom senso e da cultura, né? Do conhecimento. Então, ou seja, na hora que eu falo, né? Na hora que a igreja ensina a doutrina da ressurreição, o dogma da ressurreição da carne, na verdade,
ela está pintando a pílula de dourado para falar sobre a doutrina da reencarnação. Porque eu vou ficar parado e vou ficar esperando, né, no final dos tempos, né, chegar o meu julgamento. Não é assim, né? E aí o Kardec, lá no final, ele vem e faz um comentário que se medite bem a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sua destinação, em consequência das diferentes provas que devem sofrer e considerar que, excetuando a simultaneidade, o julgamento que as condena ou que as absolve não é uma ficção, como pensam os incrédulos. Consideremos ainda que ela é a consequência natural da pluralidade do mundo, hoje perfeitamente admissível, enquanto que, segundo a doutrina do julgamento final, a Terra passa a ser considerada um único mundo habitado. Ou seja, né, fica um troço estranho, né? Por isso que a religião ela vai se moldando. Se você lê alguns autores, principalmente católicos, tem um que de vez em quando eu tento lembrar o nome dele, não vou lembrar agora, mas esse autor, o Papa colocou pessoas tomando conta dele, por causa do tipo de texto que ele escrevia. Ele que mexe, grupos espíritas publicam trechos que pertencem a ele, né? E ele era um padre católico, né? E você via nitidamente no texto dele uma espiritualidade muito forte, uma religiosidade diferente, né? Tanto é que aí por isso que a igreja punha pessoas tomando conta dele para não deixar ele sair demais. Outra que é assim, Santa Teresa d'Ávila, né? Se você pegar e ler livros dela, você vai notar exatamente isso, né? As explicações. Inclusive, fica difícil explicar, por quê? Porque está tentando explicar alguma coisa com argumentos errados, né? Então, aí fica muito difícil explicar. Eu até falo isso para as pessoas. Chegamos, então, em Paraíso, Inferno e Purgatório, que é a questão 111. Na questão 111, né, que nós estamos aqui, ó, que é a Paraíso e Purgatório, o que ele fala? Haverá um lugar determinado, agora quer saber, se tem um lugar físico, né? Haverá um lugar determinado no universo, destinado às penas e venturas dos espíritos, de acordo com seus méritos. Interessante a resposta, repara só, eles falam assim, ó, já respondemos essa questão. As penas e aventuras são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um possui em si mesmo o princípio da própria felicidade ou infelicidade. Olha que coisa bonita. Como eles não estão por toda parte, nenhum lugar, como eles estão por toda parte, nenhum lugar determinado ou fechado se destina a uns ou outros. Espíritos encarnados são proporcionalmente felizes ou infelizes, segundo o grau de evolução do mundo que habitam. Isso, para nós, é fácil enxergar, né? Porque no nosso dia a dia, na nossa convivência com pessoas, tem pessoas que lembram aquele personagem do desenho animado, né? Oh, dor, oh, sofrimento, oh, né? Vocês lembram daquela hienazinha, né? Que ela ficava andando no desenho animado, só reclamando? Tem gente que sofre o dia inteiro, né? Aí você fala, mas por que ele está sofrendo? Ele está sofrendo por escolha, ele escolheu sofrer. O Fred fala uma frase que eu acho muito bonita, né? A dor é real, a dor é real. Se meus pais, eu falo para minha irmã, né? Meus pais moram no Sul. Eu tenho certeza absoluta que se algum deles desencarnar, eu vou ter uma dor muito forte, né? Porque vai ter a dor da saudade e tudo mais. Mas eu transformar essa dor em sofrimento, essa escolha é minha, né? Então eu tenho que substituir essa dor, né, sofrimento, pela dor saudade, pela dor convivência, lembrar a graça que foi conviver com eles, né? E isso é muito importante, principalmente agora que nós estamos convivendo com esse vírus, né? Porque sempre algum parente ou uma pessoa próxima acaba nos deixando. E nós não vamos ficar querendo agora, né, na altura do campeonato, julgar quem Deus tem que levar ou não, né? Acho que nós já passamos desse nível. Bom, continuando aqui, na 1012, né, vai ser a última, de acordo com essa informação, o inferno ou o paraíso não existiriam tal como o homem os retrata? Ele fala, não, são apenas figuras,
os espíritos felizes e infelizes estão por toda parte. Os espíritos de mesma ordem se reúnem por simpatia, mas poderão reunir-se quando, onde quiserem, quando perfeitos. Existe apenas na imaginação do homem, provém da tendência, olha só, olha, provém da nossa tendência de materializar e circunscrever as coisas cuja essência infinita não podemos compreender. Então, por isso que a gente quer criar um lugar para que a gente vai chamar de inferno, nós queremos criar um outro lugar que nós vamos chamar de céu ou paraíso, nós queremos criar um outro lugar. Aliás, existia inferno, existia céu e inferno. Aí começaram a discutir, mas e o caso quando a criança nasce, não dá tempo dela nem pecar e nem batizar, que ela não tem que ir para o inferno. Aí inventaram o purgatório, né? Então, assim, desculpa eu estar rindo, não é debochando, é porque são invenções humanas, né? Não são invenções divinas, de Deus, não são coisas... mas está na Bíblia. Na Bíblia, gente, é lógico que está na Bíblia. São povos antigos, né, que tinham toda uma cultura diferenciada. Então, é lógico que vai estar na Bíblia, mas não quer dizer que nós vamos interpretar a ferro e fogo, tá certo? Então, eu agradeço aí a presença de todos, né, principalmente quem vai nos assistir em outros horários, lembrando que a próxima quinta-feira será o último do nosso encontro, né, porque aí nós terminamos as perguntas da quarta parte. Tá bom? Aguardo vocês até lá e uma boa noite a todos. Muito obrigado.